Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma deliciosa receita. É um petisco fácil, prático e com poucos ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Eu vou precisar de 500 gramas de peito de frango e 300 gramas de batatas. Eu cozinhei na panela de pressão. E o tempero, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu usei tempero completo e um pouco de colorau. E aqui eu vou separar o peito de frango do caldo e das batatas. Eu vou bater as batatas com esse caldo no liquidificador. Eu preciso de 1 litro de caldo. E pega seu caderninho porque eu preciso falar com você. Eu vou esperar, viu? Você pegar seu caderninho. Eu preciso de 1 litro de caldo de batatas. Eu vou colocar aqui uma quantidade de água, que eu não vou falar agora essa quantidade, só vou colocar aqui até cobrir. Por quê, Edva, você não vai falar? Porque aqui, olha, quando eu bater, o volume vai aumentar por conta aqui das batatas. E só depois que eu bater, aí eu posso completar, ou com água ou com leite, completar para ficar 1 litro de caldo de batatas. Prontinho. Olha só, não deu 1 litro. Agora eu vou completar. E eu vou completar com leite. Se você quiser completar com água, não tem problema nenhum. Vou bater. 1 litro de caldo de batatas. Aqui no processador, eu vou passar o peito de frango e eu vou processar grosseiramente. Não precisa processar até virar uma pasta, sabe? Eu quero que fique uns fiozinhos de frango. Se você não tiver o processador, você não vai deixar de fazer. Você pode usar o liquidificador e usar a função pulsar. Funciona. Prontinho. Você pode, do jeito que está aqui, olha, botar esse caldo para ferver e quando estiver fervendo, colocar a farinha de trigo, porque é um caldo saboroso, maravilhoso, foi bem temperado. Mas eu não gosto de fazer assim, eu tempero para que alguém que vá comer fale assim: gente, que sabor especial é esse que eu só encontro nesse lugar? E eu quero chamar a sua atenção quando você for temperar o caldo, porque esse caldo aqui é o caldo do cozimento do peito de frango e ele já tem um pouco de sal. Então tenha cuidado para você não perder a sua receita, porque eu vou refogar aqui na panela uma cebola ralada e 100 gramas de margarina. E depois que eles estiverem refogados, eu vou adicionar o caldo. A nossa cebola já está completamente refogada. Agora eu vou adicionar o caldo. Eu vou esperar esse caldo ferver. Depois que o nosso caldo ferver, eu vou adicionar o frango processado, uma colher bem cheia de salsinha desidratada. Se você não tiver a salsinha desidratada, você pode adicionar a outra salsa, também funciona. Ah, Edva, não quero colocar salsa, quero colocar cebolinha, coentro, qualquer outra coisa. Pode? Pode. E eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de caldo de legumes que já tem sal. Tenha esse cuidado aí, anote essa observação no seu caderninho, quando você for temperar a massa, para você não perder o seu caldo de batata ali maravilhoso. O nosso caldo já está fervendo e agora eu vou adicionar o frango e os temperos. Se você já tem experiência, o que eu vou ensinar aqui, você pode fazer isso com a panela na boca do fogão. Agora, se você não tem experiência, faça o seguinte: desligue o fogo, tire a panela da boca do fogão e coloque 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Mas antes de colocar a farinha de trigo aqui, eu vou passar pela peneira. Por que, Edva, você faz isso? Porque a farinha de trigo, ela vem com grumos. E aí, quando eu coloco a farinha de trigo aqui no caldo, fica cheio de pelotas. Então, faça isso para você não errar, combinado?
Agora eu vou adicionar a farinha de trigo toda de uma só vez aqui no caldo. Não se assuste com a aparência que você vai ver. Eu costumo chamar essa aparência aqui de transição, sabe? Diga, pessoal, se não dá um desespero, olha. Meu Deus do céu, e agora? Continue, confie em mim. Eu tenho certeza que você vai acertar. Você tem que misturar até que toda a farinha aqui fique envolvida no caldo de batatas. Prontinho, pessoal, toda a farinha aqui já está completamente envolvida no caldo. Formou uma massa linda, maravilhosa. E agora eu vou levar para o fogo e vou cozinhar por uns 5 minutos, porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida na massa. Eu vou cozinhar essa massa aqui por uns 5 minutos ou até que toda a massa aqui solte do fundo da panela. A nossa massa já está bem cozida e ela está soltando do fundo da panela, olha só. Agora eu vou colocar na bancada untada. Não pegue na massa com ela quente. Você pode queimar a palma de suas mãos. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Agora eu vou deixar ela esfriando aqui um pouco. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar por uns 3 minutos. Desse jeito aqui. A nossa massa já está completamente sovada e olha só que massa linda. Eu vou dividir essa massa em porções de 30 gramas. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 50 unidades com peso de 30 gramas. A modelagem é simples, uma bolinha. E aqui eu não pego simplesmente e faço isso. Eu pressiono. Por que eu faço isso? Para, como é que eu posso dizer? Prensar, né? Prensar, amassar, ficar mais firme, sabe? Aí eu amasso assim, olha. E aí faço a bolinha. Ela fica essa bolinha linda. Vou fazer assim com todos. Prontinho, todos os petiscos já estão modelados. E agora eu vou empanar. Para empanar, vamos precisar de 500 gramas de farinha panko, 100 gramas de farinha de trigo sem fermento e 400 ml de água. Vamos fazer uma misturinha. Edva, e se eu não quiser usar a farinha panko, posso usar a farinha de rosca tradicional? Pode, não tem problema nenhum. Olha só, escreva aí. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar o plástico filme e vou levar para a geladeira e vou deixar lá resfriar. Aí você pode estar se perguntando, e eu posso fritar agora? Pode, não tem problema nenhum. Mas observe que ele está assim mole, ele está morninho. Então, deixe pelo menos 1 hora. Quando você começar a resfriar seus salgados, você vai perceber como ele fica muito mais fácil de fritar. Evita que o empanado solte e vocês vão perceber que ele fica mais crocante. É outro resultado. Façam aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Agora eu vou levar para a geladeira. Eu posso deixar lá por 1 hora, mas eu vou deixar lá de um dia para o outro, até o dia seguinte. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só como eles estão. Eles ficam perfeitos. Vocês vão amar resfriar os salgados de vocês. Eles ficam
firmes, perfeitos para fritarmos. Aí você pode estar aí pensando, Ed, vai ser demorado eu deixar de um dia para o outro. Pessoal, não é não. Use isso a seu favor. Vamos imaginar que seja Natal. Um dia antes, você fez a produção. E no dia seguinte, você só vai fritar. Também pode assar na airfry, no forninho convencional, desse jeito que está aqui, né? Então, use isso a seu favor. O meu óleo, já aqueci ele e agora eu vou fritar. E se você está começando e ainda não tem o termômetro para medir a temperatura do óleo, use uma colher de pau. Quando fizer bolinhas ao redor, aí já está bom. A temperatura do óleo no termômetro, quando chegar em 170, 180, aí já está bom para você fritar. E na colher de pau, quando fizer bolinhas ao redor. Olhe, bolinhas ao redor, tá vendo? Ó, tiro. Olha só. Já está bom para fritar. Prontinho, pessoal, todos fritos, lindos, maravilhosos, e o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Do jeito que está aqui, você já pode embalar e entregar ao seu cliente, ou você pode colocar em uma vasilha e servir aos seus convidados. Agora, se você quer que ele fique com aquela aparência especial, lindo, maravilhoso, porque são datas especiais e você quer servir o seu petisco, você vai fazer o seguinte: folhinhas de salsinha, pimenta biquinho e azeitonas, a preta ou a verde, você escolhe aí. E para ficar ainda mais especial, eu comprei espetos de bambu, 2 modelos. Eu comprei desse modelo aqui e desse modelo aqui. E no pacote vem 50 unidades. Aqui na minha cidade o pacote aqui custou R$ 4,30. Edva, eu não quero usar esse espeto, posso usar o palito? Pode, use o palito tradicional de mesa. E quando você for fazer a decoração final, use luvas. Quando eu trabalhava com salgados, quando eu ia finalizar ou colocar nas embalagens, eu colocava as mãos nas luvas. Por que, Edva, quando eu trabalhava? Se você é novo aqui no canal, eu não trabalho mais com os salgados. Hoje eu me dedico apenas ao canal, ensinando todas as dicas e segredos de uma produção para você. Gente, eu tenho um e-book de salgados de festa, que ele é assim maravilhoso. Lá tem 25 receitas de salgados para a festa e são as mais vendidas. Esse e-book ele está em formato PDF, onde você pode imprimir, colocar junto à sua produção para lhe servir de inspiração. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. E lá não tem apenas receitas, tem dicas da produção, tem dicas de congelamento e esse e-book ele custa apenas R$ 19,90. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Primeiro, a pimenta biquinho no espetinho, depois a azeitona e por último, a folhinha de salsinha. Aí você espeta até o final no seu salgado e ele fica lindo assim. Vou fazer outro, mas com azeitona preta. Pessoal, essa pimenta biquinho, ela não arde, tá? Ela serve apenas para decoração. Aí você escolhe se você quer fazer assim ou assim. Os dois ficam lindos. Eu vou fazer uma bandeja aqui com os dois. Pronto, todos decorados. E olha só como eles ficam lindos. Olha, você colocar na mesa assim, ou entregar ao seu cliente, é muito fofinho, né? E agora vamos experimentar, né? Gente. É sério, vocês precisam fazer. Muito bom. Pense na explosão de sabor, que é isso aqui. Muito, 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 muito bom. Impossível comer apenas um.